Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal de formação do Centro de Estudos John Knox. Nesse vídeo nós queremos comentar de modo breve, mas bem objetivo, aquilo que nós entendemos como sendo fundamental para compor o perfil de um professor do Centro de Estudos John Knox e um bom professor cristão. Nós entendemos que é essa pessoa, o professor e a professora, que tornam reais aquilo que está no conteúdo. É essa pessoa que vai fazer a transposição didática e que vai dar vida àquele conteúdo. Todos nós já tivemos professores que marcaram a nossa história. E todos nós tivemos professores que fizeram isso tanto para bem quanto para mal. Tenho certeza que você consegue puxar aí na sua memória aquele professor que te encantava, que expunha o conteúdo com tanta clareza e tanta paixão, que fazia você ficar ali preso, com os olhos nele. E tenho certeza que você também deve se lembrar daquele professor que era difícil acompanhar. Nós queremos, com o Centro de Estudos de John Knox, valorizar essa pessoa fundamental. Afinal, ser professor, ensinar, é compartilhar de uma das ações mais bonitas que o Senhor Jesus Cristo fez quando esteve entre nós. Ele ensinava as multidões, ensinava seus discípulos. Então vem comigo nesse vídeo para você entender um pouquinho do que é fundamental para um bom professor cristão. Para entender o perfil de um professor, nós vamos dividir o nosso vídeo em algumas sessões. Na primeira sessão, a gente vai falar do perfil intelectual de um professor. Na segunda, sobre o perfil relacional. Na terceira, sobre o perfil comunicacional, como ele se comunica. Como é que um bom professor fala. Na quarta sessão, a gente vai falar sobre o caráter que um bom professor deve desenvolver. E na quinta sessão, nós vamos comentar sobre ele, que é o melhor professor do mundo, Jesus Cristo. Então, começando de fato, do ponto de vista intelectual, quais são as características esperadas de um bom professor? Primeiramente, um bom educador cristão é alguém que é apaixonado por aprender. Todo bom professor é alguém que se dedica ao estudo e que está recorrentemente procurando novas coisas. Isso é feito com diligência, com zelo, com cuidado, porque há uma paixão por aquilo que é ensinado. No John Knox não é diferente. O bom professor do John Knox é aquele que vai estudar não só material didático, mas que vai perguntar para o pastor da igreja local: pastor, tem algum vídeo, alguma coisa do Nicodemos, alguma coisa do Hermes Maia, do Saião, que eu posso consultar para melhorar a minha aula? Um bom professor, ele vai se aprimorar constantemente. E esse bom professor, ele vai saber passar a informação por um filtro. O filtro da utilidade e o filtro do seu público. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso quando nós falarmos sobre a comunicação. Mas um bom professor, ele tem um trabalho bem árduo de selecionar aquilo que vai entrar para a aula dele. A gente sabe que a pessoa que mais estuda um tema é o professor daquele tema. E ele sabe muita coisa. Mas é um desafio saber o que tirar da aula. Daquela grande caixa de informações, nós sabemos que algumas não vão caber para a nossa turma. Algumas são informações muito válidas, mas que não vão conduzir a aula para um bom objetivo. Então, um bom professor estuda muito. Intelectualmente, ele está sempre se aprimorando. Mas também ele está sempre pensando no que é necessário para a sua aula. E o bom professor faz aquilo que nós chamamos na pedagogia de transposição didática. O que é esse negócio? Transposição didática é quando eu consigo fazer com que aquele conceito que eu estou apresentando ganhe a aplicação prática, ganhe espaço na vida do meu aluno. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma aula do John Knox aqui de Bauru que a gente estava trabalhando com trindade. E trindade é um assunto muito difícil, né? A gente está aí há 2000 anos estudando a trindade e não para, porque é muita coisa para aprender. É um assunto complexo, tem muitos termos gregos, filosóficos, mas esse professor, ao final da aula, ele expôs todo o conteúdo. Mas quando ele chegou no final, ele falou assim: pessoal, alunos, turma, olha que lindo, nosso Deus é comunitário.
Nosso Deus não apoia o individualismo, tanto que ele é uma família. E quando a gente vive em igreja, quando a gente vive a família da fé, nós estamos espelhando o tipo de vida que a Trindade experimenta. O que esse professor fez? Ele conseguiu fazer o salto. O conteúdo ganhou um sentido na vida. Isso é transposição didática. E o professor faz isso quando ele apreendeu todo o conceito que ele está ensinando. E vamos avançar um pouquinho, gastar mais um pouco de tempo nessa questão. Nós entendemos, a partir daquilo que a pedagogia tem produzido, que existem alguns modelos de educação. Existe aquilo que ficou conhecido no Brasil como a educação bancária. Isso vem lá da origem da pedagogia brasileira, inclusive com um autor que gera alguns debates, que é o Paulo Freire, mas o conceito é muito, muito interessante. Muitos professores no Brasil realizam esse tipo de educação bancária. Como que ela funciona? Eu, professor, vou lá, deposito, tal qual um banco, eu deposito o conceito, o conteúdo na cabeça do aluno. E quando tem a prova, eu recolho e vejo se essa troca aconteceu. Vejo se ele recebeu a informação e só. Esse tipo de educação até tem o seu valor. Só que a gente, no John Knox, busca uma educação um pouco diferente. A gente busca uma educação que anexe, que integre aquele conteúdo para a vida. Não é só informação pela informação. É informação para impactar a nossa caminhada por santidade. É informação para impactar a nossa vida de igreja local. Informação para impactar como a gente avalia uma pregação. Então a gente defende esse tipo de educação. E nós estamos numa linha de autores cristãos que foram excelentes pedagogos. Você deve conhecer o autor das Crônicas de Nárnia. Eu não sei muito bem a pronúncia do nome dele, mas eu chamo de C.S. Lewis. Não sei se é assim que fala. Mas ele é famoso. E além de Nárnia, C.S. Lewis era um excelente professor. Deu aula em universidade, maravilhoso. E ele diz o seguinte: educação sem valores, educação que não forma um valor, por mais útil que pareça, é suficiente para tornar o homem um demônio mais inteligente. Irmãos e irmãs, quando a gente está ensinando, qual que é o nosso objetivo? Não é apenas que a pessoa saiba as 5 solas de cabeça, ou que ela saiba qual é a disputa que existiu ali no início da igreja entre Ário e Atanásio, por exemplo. Ário e Nicolau. Não. A gente quer que aquela informação ganhe contorno na vida. E para isso, a transposição didática é importante. É por isso que no final das aulas do John Knox, a gente sempre sugere uma aplicação devocional, uma aplicação prática daquilo que foi ensinado. Então, do ponto de vista intelectual, o que nós esperamos de um professor? Que ele estude sempre, que ele passe as informações por um filtro e que ele faça essa transposição. Fale o porquê está ensinando e qual a relevância daquilo. Agora, o perfil relacional que nós esperamos de um professor é muito interessante. A gente entende que o professor é alguém que tem que ter vivência na comunidade. Quando a gente está ali com vivência na comunidade, quando eu conheço os meus alunos, eu sei a linguagem que eles vão entender. Eu não vou chegar com termos muito técnicos para uma turma que não é técnica. Eu não vou chegar com termos muito superficiais para uma turma de alta erudição. Mas como eu vou saber qual que é a minha turma? Quando eu tenho vivência com a comunidade local. Então o professor do John Knox é alguém que não pode ir na aula só no dia que vai dar aula. Minha aula é no domingo dia 2, ali eu vou, mas todos os outros domingos eu não estou presente. Não, é muito complicado que um professor assim consiga ser claro com os seus alunos. Então a gente entende que esse professor ele tem que estar ali, vivendo a comunidade, para saber os conceitos, saber a linguagem, saber a cultura. Isso é bom. Além disso, o bom professor, ele na relação com o aluno valoriza o que o aluno sabe. Ele não chega como se ele fosse o dono do saber e os alunos folhas em branco que não sabem nada e que agora vão ter a luz do conhecimento. Não. Ele chega na aula
E quando alguém faz um comentário ou uma pergunta, ele valoriza. Quando um aluno levanta a mão e questiona, professor, não entendi isso, professor, viu uma outra abordagem, esse professor ele vai receber e acolher aquele aluno, não diminuindo a qualidade do que ele está comentando, mas recebendo como presente. Toda vez que um aluno faz uma pergunta para a gente, ou que o aluno interrompe, por mais que às vezes seja chato, aí a gente dá uma orientada. Mas toda vez que isso acontece, está surgindo uma relação do professor com a turma. E isso é bênção para a gente. E esse professor, a gente espera que ele seja muito honesto quanto às suas limitações. Irmãos, não tem nenhum problema você ser muito honesto com a sua turma quando alguém fizer uma pergunta que você não sabe responder. Você pode falar: olha, eu não sei essa resposta, mas eu vou procurar algum vídeo, vou conversar com o pastor, vou falar com alguém, e aí eu trago na próxima aula. Quando isso acontece, esse professor ele vai ter bastante humildade, e aí ele vai ser bem recebido pela turma. É muito ruim quando um professor chega todo cheio de si. Dificilmente ele vai conseguir criar um vínculo, porque ele está longe, está num pedestal. Então, o perfil intelectual nós já falamos, perfil relacional também. Agora nós vamos ao perfil comunicacional. Qual é o tipo de comunicação que se espera de um professor cristão, de um professor do John Knox? Para a gente entender isso, eu vou trabalhar um pouquinho com a comunicação que Deus estabeleceu com a gente. Nosso padrão de comunicação tem que ser aquele que é o maior comunicador de todos os tempos, aquele que inventou a comunicação, que é o nosso Deus. E quando Deus foi se comunicar, a gente percebeu que ele acomodou a sua linguagem, a linguagem de Abraão, por exemplo. Abraão falava uma língua, Deus fala todas as línguas possíveis. Mas quando Deus foi falar com Abraão, ele acomodou a sua linguagem de modo que Abraão pudesse entender. Também, quando Deus falou, ele ilustrou com coisas da vida comum. Olha a parábola de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem que lançou as suas redes ao mar. O reino dos céus é como um grão de mostarda. São coisas da vida, é simples, é muito simples. E Deus não fez nenhuma comunicação aleatória, ficou gastando tempo. Toda vez que Deus falou, havia objetivo no que ele falava, havia lógica por trás. E Deus foi variado na sua forma de se comunicar. Veja a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem narrativa, a Bíblia tem textos de lei, a Bíblia tem genealogia. Se você pega o Evangelho de João, a estrutura de redação do Evangelho é muito diferente do Evangelho de Marcos, que é uma estrutura mais rápida de texto, mais direta. João tem uma linguagem um pouco, umas construções mais complexas. Então Deus foi variado na sua forma de se comunicar. E a partir de como Deus se comunicou, a gente vai entender como tem que ser a comunicação do professor. O professor é alguém que ele, ao falar com o seu aluno, ele vai acomodar o conceito na cultura e vida do aluno. Se eu chegar falando hebraico para uma turma, talvez eles não vão entender nada. Eu estou mostrando que eu sei. Nossa, olha, eu sei hebraico. Mas a turma não entendeu. Então, um bom professor, ele vai, tal qual Deus, acomodar a linguagem. Ele vai usar elementos da vida. E é por isso que é importante o professor estar imerso na comunidade. Porque daí ele, conhecendo a vida da comunidade, sabe quais ilustrações ele pode usar. O professor, tal qual Deus, ele vai ser variado na sua comunicação. Sabe que às vezes a gente começa a dar aula e a gente quer imitar uma pessoa. E não tem nenhum problema a gente ter alguns referenciais, alguns espelhos, é bênção de Deus. Mas Deus fez cada um com a sua comunicação. E cada um de nós está munido por Deus de uma estrutura de comunicação que pode ser usada para a glória de Deus. Então você que dá aula, não precisa ficar chateado se a sua comunicação não é tão boa quanto a de um Pondé, ou a de um Karnal, um Cortella. Você não tem que ficar triste. Mas dentro daquilo que é o seu perfil comunicacional, se você é mais direto como Marcos, ou um pouco mais filosófico como João, dentro daquilo que Deus te deu como comunicação, fazer o melhor trabalho com esmero, com dedicação,
para que a mensagem do Senhor seja acomodada no povo do Senhor. E todo bom professor vai passar as suas informações por um filtro. Existe um filtro de comunicação que são algumas perguntas. Toda vez que a gente vai pôr alguma informação na aula, eu tenho que perguntar: essa informação é necessária? Essa informação vai trazer clareza? Essa informação ela é útil? Esse conhecimento é fácil para o meu aluno acessar? Quando eu passo as informações por esse filtro, aí eu tenho estrutura e qualidade de aula para poder desenvolver ali uma boa comunicação com o meu aluno. Senão, corre-se o risco de eu trazer uma informação completamente aleatória. E aí eu perdi o fio da meada. Só para a gente concluir esse ponto, uma vez perguntaram para o Lutero como que Lutero preparava a pregação dele, né? E Lutero, grande pregador, ele disse o seguinte: quando eu prego, eu miro nas lavadeiras da minha igreja, não nos juízes. Porque se eu mirar na lavadeira, se eu falar a linguagem dela, se ela entender o que eu estou falando, o juiz vai entender. Mas se eu mirar no juiz, a linguagem rebuscada, dificilmente a lavadeira vai conseguir pegar. Dificilmente a lavadeira vai conseguir interpretar. Então eu prego para o simples. A gente tem que se comunicar como Deus se comunicou. E Deus foi simples, não simplório. Deus foi simples na sua comunicação. Do perfil de caráter, nós já falamos da questão intelectual, relacional, comunicacional, e agora qual é o caráter do professor do John Knox? A gente entende que esse professor enxerga a beleza da obra que está sendo realizada. O professor do John Knox e o bom professor cristão vê com um brilho no olho isso que está acontecendo. A gente está ensinando verdades eternas. Nós estamos escancarando o caráter de Deus para o nosso aluno. Nós, quando estamos ensinando, estamos mostrando a ordem de salvação. Isso pode mudar a vida dele. Então, um bom professor, quando fala sobre isso, o olho dele brilha e ele fica empolgado. Lógico que não é toda aula que isso vai acontecer, mas ele sente alegria. Estou ensinando sobre Deus. E o bom professor, além de enxergar a beleza disso, enxerga também o privilégio. Meu irmão e minha irmã, Deus podia usar os anjos, Deus podia usar o Espírito Santo gritando sobre a terra, as pedras clamariam. Mas Deus optou por usar a nossa vida, mesmo a gente sendo pecador, falho, pequeno, limitado. Mesmo que o nosso coração muitas vezes seja duro, Deus optou por usar a igreja dele para fazer a obra dele. Então a gente enxerga tanto a beleza quanto o privilégio. E isso vai gerar no coração de quem ensina um profundo amor. Amor por aquilo. A gente está falando sobre Jesus. E o bom professor, ele celebra junto a lição. Ele vê o aluno dele aprendendo, seja criança, seja adolescente, seja um adulto, um idoso. Ele vê aquele aprendizado e ele celebra. Nossa, aprendemos mais uma coisa sobre Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. E por último, por que que a gente dá aula? Por que que a gente fica feliz? Por que que a gente tem o John Knox? Por que que a gente gosta de ensinar? Porque quando a gente faz isso, a gente está se assemelhando ao melhor professor do mundo, que é Jesus Cristo. Jesus, quando esteve aqui, realizou milagres. Ele fez um monte de milagre. Mas o verbo que mais aparece falando sobre o Senhor Jesus é ensinava. Ensinava Jesus às multidões. Ensinava seus discípulos. Jesus subiu um monte e ensinou. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando eu e você estamos ensinando, nós estamos partilhando de um dos ofícios que Cristo desenvolveu no nosso meio. A gente está fazendo aquilo que Ele fez quando esteve entre nós, cheio de graça e de verdade. A gente está falando sobre Deus. Então, se Ele é o nosso referencial, ai de nós, se a gente não levar a sério isso aqui. Mas que privilégio poder partilhar desse tipo de ofício realizado pelo nosso Cristo. Então eu espero que você leve muito a sério isso
e com muita gratidão, se Deus te chamou para ser professor. Tal qual nas outras formações, nessa aqui nós temos na descrição o material, o slide, enfim, e temos um Forms, onde você pode responder algumas perguntas referentes a essa aula, a fim de ser certificado. Eu espero de fato que essa aula tenha servido para que você valorize e se alegre toda vez que você for dar aula na sua igreja local. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que a gente cresça no conhecimento do Senhor. Até mais!